Você já se pegou mostrando o melhor de si, falando as palavras certas, controlando cada gesto, e mesmo assim sentiu que nada disso bastou? E se eu te dissesse que aquilo que mais afasta o desejo não é o que você faz, e sim o que você tenta provar? Respira fundo. A mudança começa no lugar onde ninguém pediu para você performar. Quando eu digo isso, não é frase feita. É como colocar a mão sobre uma ferida que você já tentou cobrir com respostas ensaiadas, com sorrisos que parecem cabos trançados para sustentar algo que não aguenta. O que eu quero que você entenda de imediato é simples e direto. A maioria dos caras que me procuram, que leem meus textos e assistem aos meus vídeos, chegam com a mesma sensação sufocante. A sensação de sentir que precisa provar o próprio valor para ser desejado. Essa é a ferida invisível que empurra você a tentar agradar demais e perder o próprio centro, e que, por ironia, mina todas as chances de alcançar, atrair naturalmente sendo autêntico e confiante. Antes de entrar nas atitudes práticas, quero que a gente entenda a lógica emocional por trás disso, porque sem mapa interno você pode cumprir passos e ainda assim continuar sentindo o mesmo vazio. Pense numa cena. Você está numa festa, num bar, numa roda de amigos. Alguém que você quer atrair está lá. Seu cérebro vira uma central de emergência. Sorria, não fale demais sobre você, elogie, faça ela rir, mostre segurança. Tudo bem até aí. O problema é quando você começa a agir como se sua autoestima dependesse do resultado daquela pequena interação. A diferença entre alguém que atrai e alguém que corre atrás é a qualidade do campo interno. Quando você está atrás do outro, você está dizendo, mesmo que silenciosamente, que seu valor depende de aprovação externa. E ninguém, em sã consciência, acha atraente quem demonstra desespero por aprovação. Existe uma metáfora que eu gosto de usar. Imagine que atração é como ímã e energia vital. Um ímã não precisa gritar para puxar objetos. Ele apenas existe. Agora imagine que você é o ímã, mas cobre o ímã com uma camisa com palavras pedindo atenção. A camisa esconde a força magnética. As pessoas olham para a camisa. A atração, como força magnética, funciona melhor quando você para de agir para conquistar e começa a existir de forma íntegra. Essa é a essência do que chamo de o código da atração natural, quando sua presença fala mais alto do que suas performances. Se você chegou até aqui, provavelmente carrega algumas histórias que alimentam essa necessidade de provar algo. Talvez uma rejeição antiga que virou prova de que você não vale. Talvez padrões de comparação que aprendeu observando pais, amigos, redes sociais. Talvez o ciclo moderno de validação via curtidas e mensagens que ensina o cérebro a medir valor por resposta. Tudo isso tem um efeito cumulativo. Cada tentativa de agradar demais é um tijolo a mais em uma parede que te separa de si mesmo. E o curioso e doloroso é que a maioria desses tijolos foi colocada com a intenção oposta: proteger, conquistar, ser amado. Então vamos clarear um ponto. Não estou dizendo que você deva parar de se esforçar, de cuidar da imagem ou de aprender comunicação. O que estou dizendo é que a qualidade desse esforço deve mudar. Em vez de dizer, o que eu posso fazer para ela me notar? Pergunte, quem eu preciso ser para que ela me note com naturalidade? Uma pergunta muda o foco do fazer para o ser. E o ser é o terreno fértil onde o desejo brota sem artifícios. É aqui que entra a atração como consequência da presença, não da performance. Quero te contar uma história curta agora, porque o cérebro humano entende emoção através de histórias. Conheci um cara chamado Lucas, nome trocado, como sempre quando conto histórias reais, que fumegava a ansiedade em encontros. Ele tinha aprendido a ser legal da forma mais exaustiva possível. Mensagens às 2 da manhã, elogios exagerados, ajustes constantes no próprio comportamento dependendo do que a pessoa parecia gostar. Quando me procurou, estava cansado, sem confiança e com a sensação de que, se não conseguisse provar constantemente o próprio valor, seria descartável. A primeira coisa que trabalhamos não foi o que ele dizia, mas o que ele sentia antes de falar. Fizemos exercícios para que ele sentisse o próprio corpo,
para que voltasse a ter uma presença que não precisava do aplauso externo para existir. Foi só quando Lucas parou de performar que as pessoas começaram a notar algo diferente nele. Não porque ele aprendeu uma técnica mirabolante, mas porque a energia dele deixou de pedir permissão. Quando você para de mendigar atenção, algo curioso acontece. O outro se vê diante de alguém inteiro, e essa integridade tem um peso magnético. Isso não é mágica, é neurobiologia e psicologia social funcionando junto. O corpo e a postura falam antes da boca. Seu tom de voz, suas pausas, o olhar. Tudo isso comunica segurança ou carência. E quando você pratica um estado interno de autorrespeito, mesmo que ainda sinta medo, o medo fica em segundo plano. Atrair não é fazer truques, é alinhar comportamento a estado interior. Uma das coisas que eu sempre repito é: a verdade emocional é percebida, mesmo quando a mentira é bem ensaiada. Ou seja, você pode ensaiar confiança, mas se por dentro a sensação for de escassez, essa lacuna será percebida. E o oposto também é verdadeiro. Quando você repara no seu mundo interno e disciplina pequenas rotinas de presença, o corpo comunica a verdade sem esforço. Agora uma pausa breve para que você entenda a proposta do vídeo. Eu vou te mostrar 7 atitudes simples, práticas cotidianas, acessíveis, que quando integradas ao seu modo de ser, aumentam muito a probabilidade de você gerar atração sem esforço aparente. Mas antes de listar ou explicar cada uma delas, é fundamental alinhar seu mapa emocional, compreender de onde vem a sua sensação de falta, como ela se manifesta no comportamento e como você pode virar a chave sem forçar máscara ou técnica vazia. A diferença entre aplicar uma atitude e integrar uma atitude está no ritmo, na cadência com que você pratica até que aquilo vire reflexo e não performance. Voltemos à imagem do ímã por um segundo. Um ímã atrai porque tem polaridade definida. Você não pode ser meio ímã e esperar muito resultado. Coerência interior gera coerência exterior. E coerência não é perfeição, é alinhamento. Não se trata de nunca sentir insegurança. Trata-se de não deixar que a insegurança dirija suas ações. Pense em alguém que você considera atraente. O que chama a atenção? Muitas vezes não é a beleza perfeita, mas a calma, a história não dramática, a poesia simples de ser alguém que não precisa provar a cada segundo. Isso pode parecer inatingível se você estiver acostumado a esquecer seus limites em nome do outro. Mas é alcançável com passos pequenos e repetidos. Antes de eu entrar nas atitudes práticas na parte 2, quero que você faça um exercício mental simples agora, enquanto me escuta. Feche os olhos por 1 minuto e lembre de 2 interações recentes onde você se sentiu desvalorizado. Não precisa aprofundar no trauma. Apenas reconheça a sensação. Agora, sem julgar, observe o que você fez na tentativa de remediar. Falou mais alto? Mudou de assunto? Fez piada? Enviou mensagem? Anotar mentalmente esses padrões já é um passo poderoso, porque a autoconsciência quebra o piloto automático. A autoconsciência é a moeda de troca pela presença. Também quero que você perceba outra coisa. Se a sua estratégia principal até hoje foi tentar agradar demais e perder o próprio centro, isso não é culpa sua única. É resultado de um sistema afetivo que valoriza resultados rápidos, aprovação social instantânea e métricas externas. Ninguém nos ensinou, em geral, a cultivar campos internos que sustentem a atração. Foi por isso que criei o conceito de código, não como lista de truques, mas como um conjunto de princípios que trabalham na raiz do comportamento. O código da atração natural não promete transformar você em alguém que manipula. Promete apenas realinhar seu interior, para que o exterior reflita quem você verdadeiramente é. E aqui vai um ponto que poucos confessam. A atração que dura não é aquela baseada em performatividade. Aquela chama alta de início que emperra na falta de consistência é muitas vezes construída sobre imagens e promessas que você não consegue manter. Alguma vez você já conheceu alguém que no começo parecia um farol e depois de um tempo revelou-se uma vela acesa em 2 palitos? Isso acontece quando o brilho inicial foi composição e não essência.
A atração que nos interessa é a atração que cresce com o tempo, porque nasce de algo sólido. Caráter, presença, humor estável, respeito por si mesmo e pelos outros. Para finalizar essa primeira parte, e antes de irmos para as atitudes específicas, quero te dar uma declaração curta para repetir nos próximos dias. Minha presença tem valor. Não preciso provar meu valor para ser visto. Diga isso em voz alta agora, mesmo que com a voz tremida. Repita. Faça dessa frase um pequeno ritual matinal. Pode parecer simples demais, mas ritualiza o que faltava. Uma crença prática que orienta comportamento. A mudança interna começa por micro-hábitos como esse. Quando sua mente e o corpo recebem uma mensagem coerente repetidas vezes, ela começa a reconfigurar respostas automáticas. Então, recapitule comigo calmamente. Você chegou sentindo que precisa provar o próprio valor para ser desejado. Esse estado te empurra a tentar agradar demais e perder o próprio centro, e te afasta de atrair naturalmente sendo autêntico e confiante. A boa notícia é que existe um caminho. A atração é consequência da presença, não da performance, que eu vou desdobrar em atitudes. Essas atitudes não são truques, são práticas de reprogramação emocional e comportamental que, com repetição, viram reflexo. Pronto! Agora você está pronto para aprender as 7 atitudes simples que fazem qualquer mulher desejar. Você, mesmo fingindo que não. Vou te mostrar exemplos de linguagem, pequenas rotinas corporais, maneiras de enquadrar seu tempo e atenção, e exercícios rápidos para alinhar seu estado interno antes de qualquer interação. As 7 atitudes simples que fazem qualquer mulher desejar. Você, mesmo fingindo que não. Antes de mergulhar nas atitudes, lembre-se de algo. Você não está aprendendo técnicas de conquista. Está lembrando como voltar a si mesmo. Cada atitude é uma chave. E chaves só funcionam quando a porta está destrancada por dentro. Pense nisso. Uma mulher pode até se impressionar por um tempo com a sua aparência, seu status ou seu discurso ensaiado. Mas o que a faz desejar de verdade é a sensação de segurança emocional que ela sente perto de você. A energia de alguém que não está tentando se provar o tempo todo. É essa energia que você vai aprender a sustentar agora. Atitude 1. O silêncio seguro. A primeira atitude é a mais simples, e talvez a mais poderosa. Saber silenciar sem se encolher. Homens inseguros falam demais porque temem o vazio. Homens centrados sabem que o silêncio comunica presença. Imagine uma conversa. Ela fala algo provocante, te testa, talvez até te contradiz. O homem ansioso reage tentando explicar, se justificar ou mudar a opinião dela. O homem com silêncio seguro apenas olha, sorri de leve e mantém o ar leve. O que ele está comunicando? Eu não preciso te convencer de quem eu sou. E esse tipo de energia, calma, enraizada, cria curiosidade instantânea. Psicologicamente, o silêncio seguro ativa o chamado efeito de projeção. O cérebro dela começa a preencher o vazio com imaginação. Ela começa a se perguntar o que você pensa, o que você sente, o que há por trás daquele olhar que não se abala. E curiosidade é o início do desejo. Exercício prático. Em qualquer conversa, especialmente nas que te deixam nervoso, pratique 3 segundos de silêncio consciente antes de responder. Olhe, respire, sorria leve. Não fuja do silêncio. Use-o como espelho. No começo, vai parecer desconfortável. Mas em poucos dias você vai sentir o poder disso. Atitude 2. A postura de escolha. A segunda atitude é agir como quem escolhe, não como quem espera ser escolhido. Isso não é arrogância, é autopercepção. Homens que vivem tentando provar valor, colocam a mulher num pedestal. Homens que têm postura de escolha, sabem que a atração é uma via de mão dupla. Um dos sinais mais atraentes para uma mulher é perceber que você não está implorando espaço no mundo dela. Você está decidindo se ela cabe no seu mundo. Quer um exemplo? João, um cliente meu, sempre entrava em relacionamentos como quem tenta merecer amor. Ele se moldava, evitava conflitos e aceitava qualquer migalha de atenção.
Quando eu o questionei sobre o que ele queria em uma parceira, ele ficou em silêncio. Nunca tinha parado para pensar. Ele só queria ser escolhido. A transformação começou quando ele inverteu a lente. Em vez de pensar, será que ela vai gostar de mim? Passou a se perguntar, será que eu gosto da energia dela? E foi aí que o comportamento dele mudou naturalmente. Ele passou a conversar diferente, olhar diferente, ocupar espaço diferente. Resultado: o mesmo homem que antes era invisível começou a ser notado, porque transmitia alto valor, não carência. Exercício prático. Antes de sair para um encontro, repita mentalmente: hoje eu observo se há conexão, não se eu agrado. Isso muda tudo. Quando você vive em modo observador consciente, você tira o foco da aprovação e coloca no alinhamento. Atitude 3. O humor desarmado. A terceira atitude é o humor leve, sem autopunição nem esforço para ser engraçado. O humor é o antídoto natural contra tensão e performance. É um sinal de integração emocional. Um homem emocionalmente tenso tenta provar ser engraçado. Um homem centrado encontra humor no natural. Ele não ri para impressionar, ri porque está confortável. Isso é poderoso porque o riso libera dopamina e cria associação positiva. Ela sente prazer ao estar perto de você. Mas cuidado, o riso nervoso é diferente do riso autêntico. O primeiro é defesa, o segundo é presença. Exercício prático. Durante conversas, pare de planejar piadas. Em vez disso, pratique o humor da observação. Comente com leveza o que está acontecendo. Brinque com o momento. Exemplo: se algo dá errado, em vez de se desculpar em excesso, diga com um sorriso calmo: bom, pelo menos agora temos uma história para rir depois. Humor desarmado, presença, plais espontaneidade. Atitude 4. A direção sem pressa. A quarta atitude é ter rumo. Homens indecisos não atraem, eles cansam. Não se trata de ter tudo resolvido, mas de transmitir clareza de propósito. A mulher percebe rapidamente quando um homem tem direção. E direção aqui não é status ou dinheiro, é consistência emocional e foco. Um homem com direção não se perde tentando agradar. Ele sabe aonde está indo. E convida, não implora, para que alguém caminhe ao lado. Psicologicamente, isso ativa o instinto de admiração, um dos gatilhos mais fortes do desejo feminino. Admiração não vem de palavras, vem de postura. Um homem que fala pouco, mas age com propósito, vale mais do que 1000 promessas. Exercício prático. Anote 3 coisas que você está construindo na sua vida, independente de relacionamento. Pode ser sua carreira, seu corpo, seu equilíbrio mental. Depois, faça uma escolha consciente. Não fale dessas metas para impressionar. Viva-as em silêncio. A consistência silenciosa é mais sedutora do que qualquer discurso. Atitude 5. O olhar que não foge. A quinta atitude é o olhar que sustenta a conexão sem invadir. O olhar é a janela mais poderosa da autoconfiança. Quando você olha e mantém o contato visual por meio segundo a mais do que o normal, transmite segurança, domínio emocional e presença. Mas há uma linha tênue entre firmeza e rigidez. O segredo é olhar com calma, não com fome. Um olhar equilibrado comunica: eu estou aqui, inteiro. Não estou te analisando, nem te implorando. Estou te vendo. Exercício prático. Nos próximos dias, pratique manter o olhar por um segundo extra ao cumprimentar qualquer pessoa. Caixa do mercado, colega, vizinho. Treine sua mente a não desviar sob desconforto. A presença visual é o espelho da autoconfiança. Atitude 6. A escuta inteligente. A sexta atitude é ouvir de verdade, sem planejar a resposta. Homens que tentam impressionar, falam para preencher o espaço. Homens que atraem, escutam com intenção. Ouvir com atenção é uma forma silenciosa de dizer: eu valorizo o que você sente. E isso, na linguagem feminina, é magnético. Por quê? Porque escuta genuína é rara. Ela cria conexão emocional instantânea, e conexão é a base da atração duradoura. Exercício prático.
Em conversas, mude o foco de "o que vou dizer a seguir" para o que ela realmente quis expressar com isso. Observe o tom, o olhar, o que está por trás das palavras. Mulheres percebem quando você está realmente ouvindo. E quando percebem, relaxam. E quando relaxam, se abrem. E quando se abrem, a atração acontece sem esforço. Atitude 7. A presença que encanta. A 7ª atitude é o estado interno de presença. Tudo o que falamos até agora converge aqui. Presença é estar no momento. Corpo, mente e energia no mesmo lugar. É o oposto da ansiedade, da expectativa e do medo do julgamento. E é justamente o estado mais raro de se ver hoje. Quando você está presente, você não pensa em agradar. Você apenas existe. E essa simplicidade é extremamente poderosa. Presença comunica valor porque valor é energia estável. Exercício prático. Todos os dias, pratique 2 minutos de respiração consciente. Inspire contando até 4. Segure por 2 segundos. Expire contando até 6. Faça isso antes de interagir com qualquer pessoa importante. Essa microprática acalma o sistema nervoso e te ancora no agora. O desejo nasce no agora, nunca na ansiedade. Essas 7 atitudes não são táticas. São lembretes de quem você é quando para de tentar ser. O homem que atrai sem esforço não é o mais bonito, nem o mais falante, é o mais centrado. Ele transmite o que todos procuram, paz com força. E isso, no fundo, é o que o código da atração natural ensina. Você não precisa criar um personagem. Você precisa remover as camadas que esconderam o seu magnetismo natural. A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida tentando ser escolhida, tentando provar que é boa o bastante, tentando fazer alguém enxergar seu valor. Mas quando você começa a viver a partir do seu centro, quando entende que o seu valor não depende de quem fica ou quem vai embora, algo muda. Você começa a se mover diferente, fala menos, observa mais. Não precisa mais correr atrás de atenção, porque a tua presença por si só já chama atenção. E é nesse ponto que a atração deixa de ser um jogo e passa a ser consequência. Consequência de um homem ou de uma mulher que finalmente se escolheu. Porque no fim, o verdadeiro código da atração natural nunca foi sobre técnicas, frases ou joguinhos. É sobre vibração. É sobre a energia de quem já se reconstruiu por dentro e não precisa mais implorar por migalhas. É sobre quem aprendeu a amar sem depender e a atrair sem se perder. E se você sente que é hora de dar um basta nesse ciclo de sofrimento, nas tentativas frustradas, nos amores que drenam a sua energia, nas promessas que só te quebraram mais um pouco, então eu quero te convidar a conhecer algo especial que eu, Ayla, passei esses últimos dias criando para ajudar você. Nos links aqui da descrição, você vai encontrar Metamorfose, uma coletânea com 10 e-books transformadores, criados para guiar homens e mulheres que decidiram mudar de verdade. São 10 jornadas práticas, profundas e libertadoras, que te ajudam a se reconstruir emocionalmente, curar feridas antigas, evitar relacionamentos tóxicos e, principalmente, amar de verdade, sem sofrer com a dependência emocional. Cada capítulo é como um espelho. Ele vai te mostrar partes de você que talvez tenham sido esquecidas, mas que ainda estão aí, esperando para florescer. Então, se algo dentro de você diz que é hora de se transformar, dá uma olhada na descrição. A sua metamorfose começa agora, porque quando você se escolhe, o amor certo te encontra. O amor saudável começa quando você aprende a se escolher.